percorremos para espiar é uma terra que devora os seus habitantes, e todos os homens que vimos lá são do tamanho extraordinário. Vimos lá os Nefilins, os filhos de Anak, que são descendentes dos Nefilins, e em comparação com eles parecíamos gafanhotos, tanto aos nossos olhos como aos olhos deles. Senhor, abençoa, Pai, nessa hora a Tua palavra. Nós repreendemos agora, Senhor, tudo aquilo que vem contra, para tirar a paz, Senhor, a comunhão contigo. Repreendo todo espírito de incredulidade em nosso meio. Tudo aquilo, meu Deus, que faz com que as pessoas elas possam sair da Tua presença neste momento. Estou repreendendo, anulando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, irmãos. Irmãos, qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para você ser abençoado? Nós precisamos saber o que nós temos para que o próximo ano venha a ser abençoado. Nós estamos no finalzinho de um ano e nós estamos observando o ano de 2016. Nós estamos observando a terra. E nesta campanha do Projeto de Vida, você foi chamado a observar a terra. O teu ano de 2016. Como foi? Como será o ano de 2016? E muitas pessoas já estão trazendo notícias ruins. Já estão recebendo notícias ruins. E já estão percebendo coisas ruins. Sobre o governo, sobre a crise, sobre a recessão. E a recessão é algo criado pelo homem para que o governo viesse a ser estabelecido, um governo estabelecido, para que haja dinheiro na conta deste governo, mas não foi criado por Deus. Quando você lê a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 1, se nós fôssemos decorrer agora a palavra de Gênesis, nós iríamos ver tudo o que o Senhor preparou para o homem. Tudo de bom que Deus preparou. Todas as provisões de Deus para o homem. Toda a ideia que Deus deseja nos abençoar, nós podemos ver lá no livro de Gênesis. O mundo, ele pode estar vivendo um tempo difícil em todas as áreas, mas eu declaro e profetizo sobre a tua vida que você está vivendo o melhor tempo de sua vida. Amém? Deus, desde a criação, desde que o Senhor criou todas as coisas, Ele quer o seu povo abençoado, o seu povo próspero, o seu povo rico. Porém, nós precisamos ter uma visão sobrenatural e não uma visão natural. A natural é essa que nós estamos vendo hoje. Doenças, uma crise moral, uma crise política, uma crise no governo, uma crise mundial. Então, nós não podemos olhar para as enfermidades e nada do que aquilo que o inimigo tem lançado. Nós precisamos olhar para as promessas de Deus em nossas vidas. Nós precisamos tomar uma posição, irmãos. A posição é que nós somos abençoados. Ter postura de uma pessoa abençoada. Ter uma postura de uma pessoa que está tendo vitória. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos todas as riquezas, irmãos, todos os recursos, tudo que Deus deixou para nós lá em Gênesis. Ele deixou realmente o paraíso. Ele deixou bênçãos maravilhosas para a vida da igreja. E nós não podemos inverter os valores. Nós não podemos vir à casa de Deus hoje somente para pedir, mas nós temos que olhar e ver a casa de Deus
para nós louvarmos, adorarmos, exaltarmos a este Deus maravilhoso. Igreja, não é tempo de ajuntar riquezas na terra. Não é tempo de trabalhar todo o tempo para juntar riquezas. É tempo agora de nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça. E quando nós estivermos buscando o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas nos serão acrescentadas. Todas elas nos serão acrescentadas. E nós carregamos no coração, nós carregamos desde a antiguidade, desde muito tempo, algo que diz que nós somos pobres, sofredores, que todo crente, todo cristão, ele precisa sofrer. E isso quem implantou foi a Igreja Católica há muitos anos atrás. E nós pegamos isso, nossos pais, nossos avós pegaram isso. E nós temos que saber que o Senhor, Ele nos deu e Ele tem nos dado todas as coisas para que nós possamos desfrutar. E eu creio que em nome de Jesus toda enfermidade agora está retrocedendo. Toda enfermidade está retrocedendo agora. Agora, se alguém chegou enfermo agora, em nome de Jesus, o Senhor Ele está operando. Porque é a glória de Deus que manifesta e tem trazido a cura para a igreja. Lá em Eclesiastes capítulo 5, versículo 18, nos diz assim: eis aqui o que vi, uma boa e bela coisa, comer e beber e se alegrar cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias da sua vida, que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quem lhe deu? Deus. Quem é que deu? Deus. Foi Deus. É Deus, o Senhor, que tem nos abençoado. É Deus que tem colocado. Então, talvez hoje você chegou aqui enfermo. Essa enfermidade já está sendo queimada. O Senhor está secando essa enfermidade em nome de Jesus. Pessoas que chegaram talvez com maldição na sua vida financeira, em nome de Jesus hoje vai ser quebrada essa maldição. Você vai começar a prosperar em nome de Jesus. Deus te deu dom para desfrutar dos seus dias, não para chorar. Deus te deu vida e vida em abundância. Nós precisamos desfrutar daquilo que Deus tem. E Deus tem dado a cada um aqui muito. Deus tem abençoado muito a vida de cada um. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Deus tem abençoado muito, irmãos. A gente tem saído, a gente tem visto e como nós aí fazemos um confronto de como a nossa igreja tem sido abençoada. Nós estamos vivendo o sobrenatural de Deus, bênçãos muito grandes. A vontade de Deus é que você seja abençoado. Diga, a vontade de Deus é que eu seja abençoado. Glória a Deus. A vontade do Pai é que você seja abençoado. Mas quando nós somos abençoados, nós temos que buscar em primeiro o reino de Deus. Então hoje, nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Jesus está voltando. Se você não aceitou Jesus ainda como seu Salvador, nessa noite é uma noite propícia para isso, para que você receba a salvação e o teu nome ser escrito no livro da vida. Lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, diz assim: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriqueceis. Deus, Ele quebrará, em nome de Jesus, toda maldição financeira. Ele só não fará isso se você não for obediente a Deus. Nós podemos evitar a bênção do Senhor quando nós não obedecemos às leis, à palavra de Deus. Aí nós evitamos a bênção de Deus. Mas quando nós ouvimos e damos lugar ao Espírito Santo, nós somos abençoados. E aqui a palavra do Senhor, Ele diz que Ele se fez pobre para que você viesse ser abençoado. Amém? Glórias a Deus. Aonde que está a tua bênção hoje? Aonde que está a tua bênção? Aonde que está tudo aquilo que você precisa? Irmãos, tudo se faz em um momento só.
A tua vida muda num segundo. Aonde que está a bênção? Nós caminhamos, a gente anda por esse mundo, presta atenção, não por aquilo que nós vemos, mas a palavra do Senhor nos diz que nós andamos por aquilo que nós não vemos. E nós vivemos neste mundo não por aquilo que nós estamos enxergando hoje, mas por aquilo que nós não enxergamos. A bênção que você tanto chegou aqui precisando para a tua semana, para o teu final de ano, está bem diante de você. Está diante dos teus olhos. Mas há uma coisa que nos cega, que é olhar para o agora, para o hoje, para o momento, para o que está acontecendo, para o mundo natural. Isso nos cega. Mas quando nós olhamos o mundo sobrenatural, Deus começa a nos abençoar. Veja lá em Gálatas 3,13. Olha que palavra de bênção. O que é maldição, irmãos? Diz lá, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para o ano que se aproxima, irmãos, nós precisamos saber que Deus ama abençoar o seu povo. Deus ama que você seja abençoado. Deus ama que você tenha muito, que você se alegre, que você desfrute de saúde junto com os teus familiares. Deus, Ele nos comprou. Presta atenção, o Senhor, Ele nos comprou com o seu sangue. Então Ele nos redimiu. Do que Ele nos redimiu? Quando Ele nos comprou, Ele nos redimiu da pobreza, das enfermidades, das maldições, dos sofrimentos. O Senhor nos redimiu. Eu sempre falo que sofrimento nós vamos ter sempre, todo dia. Lutas, mas em todas elas nós somos mais que vitoriosos. Amém? Em todas elas. Você não vai parar de sofrer. Né? Você pode parar de sofrer numa situação, começa a outra. Mas em todas as situações, o Senhor, Ele nos dá como vitoriosos. E aqui, o Senhor diz assim que Ele nos resgatou da maldição da lei. Ele se fez maldito em nosso lugar, para que nós pudéssemos viver uma vida abençoada hoje. Então, aonde que está a tua bênção, a tua prosperidade, a tua saúde? Está diante dos seus olhos. Está diante de você hoje. O Senhor te proporciona isso. Mas nós precisamos crer. Nós precisamos obedecer à palavra do Senhor. Do contrário, nós vamos viver uma vida pobre. Quando eu falo pobre, é uma vida pobre em todos os sentidos, né? Falta de saúde, falta de alegria, falta de paz, né? Mas quando nós vivemos no Senhor, nós temos algo. Nós temos a bênção dele. Então, creia hoje que a tua bênção está diante dos teus olhos. Não do mundo natural, mas do mundo sobrenatural. Então, quando nós sabemos que nós somos uma pessoa próspera e abençoada, nós começamos a buscar o reino de Deus. Hoje não é tempo de buscar riquezas. Hoje não é tempo de buscar... Eu não sou contra o estudo, irmãos. Pelo contrário. Mas hoje não é tempo de buscar muitos estudos, muita riqueza. Nós precisamos buscar, antes de tudo isso, o reino de Deus e a sua justiça, e tudo nos será feito. Amém? Amém. Precisamos estudar, precisamos trabalhar, mas antes buscar as promessas de Deus na nossa vida. Quando nós começamos a fazer isso, quando nós começamos a buscar, nós começamos a receber de Deus tudo aquilo que o nosso coração deseja. E nós começamos então a abençoar pessoas. Abençoar pessoas curando elas em nome de Jesus, como diz a palavra de Deus, para que nós viéssemos curar as pessoas, expulsar os demônios. Quando nós começamos a buscar, nós temos muito para dar. Amém? Amém. Glórias a Deus, né? Então, nós precisamos entender a palavra do Senhor. Nós precisamos andar, uma palavra viva, e andar na verdade. O mundo, ele lança mentiras sobre a tua vida, todo dia, toda hora. Mas você precisa olhar para os horizontes de Deus.
olhar para aquilo que o Senhor fez na tua vida e está fazendo na tua vida. Muitos aqui, muitas pessoas hoje, durante toda essa semana, vão dar os seus testemunhos, porque você está recebendo. A glória não é para o homem, a glória é para Deus. Deus é o mais interessado aqui que você seja abençoado, seja curado, seja fortalecido. Lá em 3 João capítulo 1, nos diz assim: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai a tua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade. Irmãos sempre vão falar a teu respeito, mas aqui ele está exortando, está declarando que ele se alegrou por causa da fidelidade. Vamos ser fiéis ao Senhor, adorar a Deus. Quando nós adoramos, irmãos, nós atraímos a presença do Senhor. Quando a gente adora, nós atraímos a presença de Deus para as nossas vidas. Quando nós glorificamos, exaltamos, nós atraímos a presença do Senhor. E Deus, neste tempo, busca verdadeiros adoradores que os busquem em espírito e em verdade. Então, para de murmurar. Deixa a murmuração de lado e começa a adorar a Deus todo dia, toda hora. Começa a adorar a Deus. Deus vai manifestar a sua presença de uma forma muito grande. De como você continua andando na verdade. Irmãos, porque muitos se distanciam dessa verdade. Muitos começam bem e acabam mal. Mas o importante é saber como que nós vamos terminar. E Deus, Ele te dá um final abençoado. Amém? Amém. Se nós obedecermos e buscarmos a sua presença todos os dias. Então muitas pessoas começam na verdade e acabam na mentira. Nós estamos na verdade e precisamos continuar nessa verdade, sem ilusão, né? Sem ventos de doutrinas, mas nós precisamos estar fortes diante do Senhor. Lá em Eclesiastes nós lemos que tudo isso Deus nos deu, todas as bênçãos o Senhor tem dado. Então você precisa desfrutar. Amém? Glória a Deus. Aleluias, né? Deus é bom. Ele supre todas as nossas necessidades. Mas nós precisamos estar andando na sua presença. Nós precisamos crer. Em Filipenses 4,19, talvez você chegou hoje aqui precisando de uma provisão de Deus. Em alguma área da tua vida. Em alguma área. E Deus, Ele fala assim em Filipenses 4,19: o meu Deus, o mesmo Deus, irmãos, que nos deu todas as coisas, que está à nossa disposição, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém? Amém. Ele suprirá todas as suas necessidades em 2016. Então nós precisamos não ter uma posição negativa do ano que está vindo, mas sim uma posição abençoada. O que você está enxergando para o ano de 2016? O mundo fala que tem crise. Nós falamos que nós temos Cristo. No final do ano passado já estava prevista a crise. Quantos passaram crise aqui? Quantos sentiram a crise? Irmãos, foi um ano muito abençoado para a igreja. Todos, né, trabalhando, empregados, construindo, reformando, comprando. Eu vi a bênção de Deus. Nós ali orando, clamando, né? Este ano foi um ano, eu creio, de 6 meses de oração contínua, né? Na igreja, ora lá no monte, de repente na igreja de novo, na região. Nós estávamos orando para que a igreja pudesse estar firme, e louvado seja Deus, o Senhor tem escutado a tua oração. Amém? E não pode ser diferente, irmãos. Este próximo ano será um ano mais vitorioso, com muito mais bênção ainda. Quanto mais crise no mundo, mais bênção é sobre a igreja. Então rejeita, nessa hora, rejeita a enfermidade. Em nome de Jesus, o Senhor nos redimiu da enfermidade. Mas nós não podemos aceitar. Muitas pessoas aceitam e elas dizem, eu tenho. Elas já pegam a enfermidade como se fosse delas, patenteada e tudo mais. Você não tem enfermidade.
Pastor, mas eu pequei muito, eu fiz muita coisa errada, não cuidei da minha saúde. Mas o Senhor é um Deus que te sara. O Senhor é um Deus que te cura, é um Deus que te restaura, é um Deus que tem prazer em te abençoar. Sabe como é um pai? O pai não tem prazer em abençoar. Deus, ele tem prazer em te abençoar, amém? Ele tem prazer em te dar, ele tem prazer em suprir as suas necessidades. Mas nós não podemos comprometer os princípios da palavra de Deus. O Senhor, ele levou sobre a cruz a tua derrota. Quer dizer que você então é vitorioso. A vitória você tem carregado durante todos os seus dias. E muitos confundem. Porque mesmo em meio às lutas nós temos vitória. Nós não paramos de sofrer. Nós não paramos de ter problemas. Mas em todas elas nós temos vitórias. Talvez você começou um projeto. Durante o ano teve problemas no andamento daquele projeto, mas você está chegando no final do ano com uma vitória. Mas eu digo sempre, menos aqueles que não obedecem à palavra de Deus. Deus não pode garantir a vitória daqueles que não obedecem, daqueles que não têm um comprometimento com o Senhor. Então nós precisamos nos comprometer com o reino de Deus, amém? A gente precisa estar envolvido. A salvação, ela é pessoal. Não é porque o teu irmão é salvo que todos serão. A tua salvação você tem que zelar. A tua vida espiritual você tem que zelar. Temos que ter amizade com todos. Mas nós não podemos confundir isso com a nossa vida espiritual. Eu entendo, quando nós lemos em Gênesis, que a vontade de Deus é que você venha a ser abençoado. Pastor, mas por que eu não consigo ser abençoado? Eu declaro e profetizo sobre a tua vida, que a partir de hoje, a tua vida vai mudar. É hoje, amém? É hoje, é agora. É agora chegando na sua bênção, é agora. Deus, ele muda todas as coisas num instante só. Agora o Senhor está mudando. Você crê nisso? Agora o Senhor está mudando isso. Agora o Senhor está mudando a situação no teu casamento, a situação no teu trabalho. É agora. Você está tendo uma revelação da palavra de Deus. E quando você tem essa revelação da palavra de Deus, Deus, ele age na tua vida de uma forma espetacular. Deus, ele quer te abençoar, ele quer te dar saúde, ele quer te dar paz, ele quer te fortalecer, ele quer realizar os seus sonhos. Precisamos, no entanto, obedecer a palavra, buscar o reino de Deus, parar de murmurar, murmuração. Eu creio que o Senhor, um povo todo, uma nação toda, ficou 40 anos no deserto porque murmurava. Quando você for murmurar, começa a glorificar a Deus. Mas é agora que o Senhor quer te abençoar. Então nós precisamos ter esse encontro com o Senhor todos os dias. Todos os dias, nós precisamos ter um encontro com o Senhor. Nós precisamos ser impactados pelo poder de Deus. E nós vemos nesse tempo, irmãos, Deus sacudindo a terra toda. E qual é o propósito do Senhor te trazer aqui hoje? Qual é o propósito de você estar aqui hoje? Nós fazemos parte da história dos últimos tempos. E há muitos anos atrás, quando eu aceitei Jesus, as pessoas falavam de tudo o que está acontecendo hoje. E hoje nós estamos vivendo o que as pessoas, os nossos pastores falavam. Nós estamos vivendo uma realidade. E não é tempo de brincar. Não é tempo de brincar de ser cristão, não é tempo de brincar. Não, é tempo de nos comprometermos com o reino de Deus. Nós muitas vezes conhecemos muito, temos muita letra, mas pouco espiritual. Nós temos que ter a palavra e o espiritual caminhando juntos. Somente a palavra, ela não pode mudar, ela não pode curar. Mas quando nós andamos na palavra de Deus e no espiritual, nós somos abençoados. Nós precisamos. A palavra, ela corrige. E que nessa noite você possa estar sendo corrigido. E quando a gente é corrigido, nós possamos atentar para essa palavra e colocar em prática. E nós só demonstramos, irmãos, que a gente entendeu e que nós estamos obedecendo quando nós cumprimos a palavra. Amém?
Nós não podemos levar essa palavra e dizer, eu tenho conhecimento. Mas nós precisamos colocar em prática a palavra de Deus. Nós precisamos causar um movimento espiritual na nossa casa, na nossa família, na nossa geração. Então não é tempo de parar. Agora não. Não é tempo de brincar, de ser crente. Não é tempo de brincar com o pecado. Não é tempo de brincar com o pecado. Jesus está voltando. Qualquer instante. Ele falou o tempo, nós estamos no tempo. Mas nós não sabemos o dia nem a hora. Nós não podemos nos conformar com a nossa condição, mas nós não podemos parar de buscar a presença do Senhor. Então o plano de Satanás é neutralizar o crente, é neutralizar a igreja, é que uma igreja não venha ter os dons de cura, de profecia, de palavra, dons de línguas, enfim. Aquilo que o diabo quer é neutralizar a igreja. Eu estava lendo hoje uma notícia que falou que a primeira igreja da ordem mundial, ela já está sendo erguida lá na Alemanha. Já está sendo feito. Né? Vai ter só uma religião e essa igreja já está sendo feita. Não é tempo de brincar. Então, começa a buscar Deus para você ter a aparência do Senhor, amém? Porque nós reluzimos, né? Nós temos a sua glória. Quando a gente começa a buscar a presença de Deus, quando a gente começa a buscar Deus, nós temos o poder de Deus, não somente a aparência de Deus. Nós começamos a fluir, nós começamos a andar de vitória em vitória e não de derrota em derrota. E o Senhor te chamou para você andar de vitória em vitória. Então, no meio de tudo isso, aparecem os pastores, aparecem os profetas, né? E nós sabemos que nós precisamos viver o sobrenatural de Deus. E para que isso aconteça, nós precisamos avivar isso dentro de nós. Nós precisamos buscar. Vamos nos colocar de pé agora, em nome de Jesus. Irmãos, o que Deus quer da tua vida? Qual é a vontade de Deus para a tua vida? Qual é? Você entendeu qual é a vontade de Deus na tua vida? É que você venha a ser abençoado. Deus, Ele quer te abençoar. Deus não quer que nós nos conformemos com este mundo. As pessoas olham para este mundo e estão se conformando com este mundo. Os crentes têm que se conformado com este mundo. Os crentes têm seguido o exemplo deste mundo. Nós não podemos nos conformar. Nós temos que ser inconformados com este mundo. Quando nós tomamos uma posição do que diz lá em Romanos 12:2, para que nós não venhamos a nos conformar, nós começamos então a tratar nosso coração e mudar a nossa mente. Você precisa enxergar quem você é. Você é filho de Deus. Aleluia, você é filho de Deus. Você tem Deus. O que Deus quer para a tua vida hoje é que você saia daqui abençoado. Mas nós precisamos crer. Somente crer. Deus não pede tudo o que você tem. Deus não faz tanta coisa que os homens estão fazendo hoje, colocando preço em bênção. Não, o Senhor só quer que você creia, que você busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Deus não quer que você compre isso, aquilo, aquele outro para ser abençoado. A palavra de Deus basta, a presença do Senhor nos basta, a glória do Senhor nos basta. Quando nós podemos sentir, né, o roçar, tem aquele hino que diz sentirmos o roçar da orlas, das vestes do Senhor. Quando a gente começa a ter um encontro com Deus, nós começamos a mudar, nós começamos a ser abençoados.